E aí pessoal, beleza? Samuel Luna do canal TI Direta. Nesse vídeo, e eu acho que em alguns vídeos seguintes que eu vou colocar aqui no canal, a gente vai falar a respeito de arquivos, tá? Então a gente vai ver aqui como é que o COBOL, através do JCL também, né? Como é que o sistema, de uma forma geral, ele lida com arquivos. É o objetivo de lidar com arquivos, né? Que basicamente é você resgatar dados de registros de arquivos. E a gente vai ver algumas ferramentas, uma parte do código do programa COBOL. Basicamente como é que esse sistema aqui, que é o mainframe, ele lida com arquivos, com dados gravados em arquivos, né? Então a gente está aqui na tela inicial, eu vou logo dar um 3.4, vou entrar aqui no meu qualificador, né? E como já vem mostrando em alguns vídeos, a gente tem aqui, eu tenho três datasets particionados, JCL, Load e Progs. Eu coloco os programas aqui nesse, né? E coloco os JCLs aqui nesse aqui. E aqui no Load ficam os membros que já são os executáveis, né? Os arquivos binários para serem executados. Então vejam bem, aqui a gente vai fazer o seguinte, eu vou jogar um arquivo de texto para cá, para o mainframe, tá? Através de FTP. Eu estou com um cliente FTP aberto aqui, ó. Deixa eu dar o comando ls e vocês vão ver que ele vai listar aqui o conteúdo que consta lá no meu qualificador, né? Todos os datasets que tá lá, tá aqui, ó, os primeiros, né? ATI direta JCL Load e Progress. Então, ATI direta JCL Load e Progress. Então, o que é que eu vou fazer? Eu tenho um arquivo de texto aqui que ele contém alguns registros, tá? Então, eu já estou aqui na tela do meu Windows, né? Eu estou fazendo esse recurso para a gente ver que o mainframe ele consegue lidar até com um arquivo que você jogue para lá, tá? De um outro sistema, podia ser Linux, né? Aqui eu estou no Windows e ele consegue lidar com o conteúdo que está aqui nesse arquivo. Então vamos abrir aqui esse arquivo de nome AATest, 2As test. E esse arquivo aqui é o seguinte, pessoal. Ele é uma série de nomes, onde eu tenho primeiramente aqui um número de 8 dígitos, aqui no início. Depois eu tenho um nome próprio, aqui. E depois eu tenho outro número aqui, tá? Isso aqui é um trechinho de uma lista de classificados de concurso, que eu peguei na internet, tá? Eu fui no concurso, se eu não me engano foi um concurso do INSS. E tem a lista lá, consta 8, se eu não me engano, 8 mil nomes. Eu peguei um trechinho aqui só para ter uma coisa um pouco mais real. E como é uma lista pública que foi divulgada na internet, então não há problema de eu divulgar esses nomes próprios aqui, tá? Se você pesquisar esses nomes, você vai achá-los na internet, na lista desse concurso. Só por curiosidade, a gente tem aqui um Darlan dos Anjos Piloto, né? Então eu não sabia que piloto era um sobrenome que podia ser usado, mas tudo bem. Então o que a gente tem aqui? A gente tem esse primeiro número aqui, com 8 dígitos, que é a inscrição do candidato. A gente tem aqui o nome próprio do candidato, e a gente tem aqui um número que seria a colocação. Veja, esse número aqui eu criei, tá? Eu saí digitando, uma coisa aleatória aqui, para fins didáticos. Mas esses outros nomes, outros dados aqui não. Exceto a última coluna, esses outros dados consta lá de fato na lista, tá? Na lista de classificados lá. Ok. Deixa eu voltar aqui no cliente FTP, que de vez em quando eu tenho que dar um ls para ele listar o conteúdo, porque senão ele cai, tá? É mais por conta disso mesmo. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai jogar esse arquivo aqui para lá, para dentro do mainframe. Aqui dentro do mainframe. Eu estou no meu cliente FTP já aqui no meu qualificador, como eu mostrei para vocês. Então vamos lá, o que é que eu vou fazer? Deixa eu fechar aqui o arquivo. Estou fechando o arquivo, né? E eu vou dar, como eu abri esse prompt do DOS aqui nessa pasta do Windows, tá? Ele já está fazendo referência a essa pasta. Basta que eu dê um comando aqui, ó, put, e o nome do arquivo, tá? Então o comando put é para jogar um arquivo, fazer o upload, né? Eu já estou entrando aqui em questão de FTP, não é o foco do vídeo, mas tudo bem. Então aatest.txt é um arquivo de texto, aquilo dali. Ok, e aí foi sucesso, né? Ele já fez o upload para lá. Vamos dar um ref aqui de refresh para ver. Ref. E já apareceu aqui, né? Nós temos aqui o arquivo, ó, deixa eu abri-lo. E beleza, estamos aqui com o mesmo arquivo de lá do Windows, né?
mesmo arquivo. Está aqui ele no Windows e está aqui ele no ambiente do mainframe, ok? O que é que difere esse TXT o que foi que eu fiz assim de mais elaborado, tá? A única questão que tem aqui é que você tem uma quantidade igual, pessoal, de caracteres, né, de colunas por segmento, tá? Vamos dizer assim, de bytes por coluna. Então aqui na coluna dos números, eu tenho todos eles com a quantidade de 8 caracteres. Aqui na coluna do nome próprio, eu tenho todos eles com a quantidade de 45 caracteres, tá? É por isso que tem uns espaços aqui, ó, porque a coluna tem o mesmo tamanho. E aqui, esse campo aqui, não dá para ver, mas ele é possível, seria com 2 caracteres aqui no final, ok? Isso existem algumas maneiras de fazer isso, eu não vou entrar nessa questão agora, em um outro vídeo a gente pode ver. Tá? Você separa isso por ponto e vírgula, e lá mesmo no mainframe você tem um recurso no próprio COBOL, que você faz com que ele fique com esse tamanho certinho, né, conforme você determina. Mas enfim, joguei o arquivo aqui para o ambiente do mainframe. Beleza, eu não vou precisar mais desse arquivo aberto aqui. E não vou precisar mais do FTP. Então eu posso sair aqui, dar um comando kit. E ele saiu. Vou até fechar aqui para não complicar, tá? Então o que a gente tem aqui? A gente tem o mesmo arquivo de texto. Eu vou voltar. E para mostrar que ele aqui consta o dataset, né, que o mainframe criou com o conteúdo do arquivo de texto lá. Isso aqui obviamente é um dataset sequencial, né? A gente tem datasets particionados e sequenciais. Particionados possuem membros dentro dele. E o sequencial possui um conteúdo dentro dele. E é esse conteúdo que a gente está vendo aqui na tela com 10 registros, tá? Está até numerada a linha aqui, ó. A linha no ambiente de controle, né, do mainframe, de 1 a 10. Ok, é com esse arquivo que a gente vai trabalhar. Agora vamos lá, tá? Eu vou abrir uma outra janela aqui, deixar essa aberta. Ou melhor, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a abrir os datasets aqui, depois eu abro outra janela do nosso conteúdo. O que é que eu vou fazer? Eu vou mostrar primeiro nesse vídeo o ambiente que a gente tem aqui no mainframe, que ele é propício a trabalhar com arquivos, tá? Então eu tenho um programa COBOL. Eu tenho mais de um, na verdade, mas primeiro eu vou mostrar um simples, que apenas faz uma listagem dos registros, né? Eu tenho aqui o JCL para compilar o programa, e eu tenho o JCL para executar o programa. Então é esse ambiente que eu tenho gravado aqui, esse que eu vou mostrar para vocês. Mas assim, qual é o objetivo de trabalhar com arquivos aqui no sistema, né? Pode haver vários, mas um dos principais objetivos é o seguinte, é você trabalhar com cada linha dessa aqui como um registro. Tá? Então isso aqui é um registro, né? São dados, são colunas gravadas que dizem respeito a uma determinada coisa, uma determinada entidade. Então aqui, por exemplo, seria o registro de cada candidato desse concurso, né? Você tem aqui o número de inscrição dele, você tem o nome próprio e tem a colocação. Aqui na outra linha você já tem outro e assim por diante. Cada linha dessa equivale a um registro e cada registro diz respeito a algo, no caso aqui é o candidato, né? Então essa é uma das principais maneiras que existem de objetivo aqui, né? Um dos principais objetivos de se lidar com arquivos aqui no ambiente do mainframe. Então deixa eu voltar aqui, eu vou entrar agora no dataset de programas, para mostrar a vocês, tá? O que é que a gente tem aqui. Então primeiramente, esses vídeos eu vou começar através desse programa número 3 aqui, que é o programa que eu tenho que lida com arquivos. Então eu vou abri-lo, nós vamos dar uma olhadinha, o programa COBOL, né? E nesse vídeo aqui eu não vou me ater, pessoal, a explicar a lógica, tá? Eu estou mais explicando o ambiente e eu vou executar esse programa aqui para a gente ver o que é que ele faz, para que o vídeo não fique muito longo. Então, ó, isso aqui é um programa que lê registros em um dataset sequencial. É basicamente isso que ele faz. No outro vídeo eu vou explicar melhor as seções do programa, né? Mas eu vou focar aqui em algumas coisas para vocês perceberem. Vejam bem, observem que aqui a gente tem as variáveis. Então, gente, essas variáveis aqui que foram criadas, elas coincidem. Por isso que eu disse que ia abrir outra janela. Deixa eu abrir logo aqui. Start 3.4. Eu vou abrir o arquivo novamente para a gente dar uma olhada nele, né? Para ver que coincidência é essa que eu estou querendo me referir. Ok. Então deixa eu voltar lá, ó. Essas variáveis aqui, enroll, cd cand, como se fosse candidato, né? cl class, como se fosse classificação,
e empty, como se fosse vazio, né? Essas variáveis aqui, o tamanho delas é exatamente o mesmo tamanho do que eu mostrei lá no arquivo para vocês. Então, nós temos aqui a coluna do número de inscrição, que possui 8, deixa eu ligar a coluna aqui, columns, que possui 8 bytes, né? 8 caracteres aqui de conteúdo. Deixa eu ver o que é que eu fiz aqui. Certo. E aí, aqui a gente tem ó, essa variável que possui 8 caracteres. Voltando para lá, ó, a gente tem aqui a outra coluna que é do nome próprio, que ela vai até 53. Se você subtrair 8, você vai ver que ela tem 45 caracteres. 45. E aí nós temos aqui, ó, Cand de candidato, comprimento 45. Esse aqui é numérico, de 8. Esse aqui é alfanumérico, alfabético, aliás, né, de 45. Temos a classificação aqui, que lá na minha variável eu tenho apenas dois caracteres. Essa soma aqui dá 45, 53 mais 2, 55. Então por isso eu tenho aqui uma última variável com espaços vazios, que eu coloquei aqui com um comprimento de 25, tá? De 25 caracteres, 25 bytes. Pessoal, se você somar isso aqui, isso dá 80. Tá? Então por que 80? Primeiro porque é um número que está aqui na tela, né? A gente trabalha aqui no COBOL com linhas de 80 caracteres, né? 80 bytes. E segundo, porque se você não fizer isso, algumas coisas podem dar erro, tá? No teu processamento. Porque esse arquivo aqui, de texto que eu trouxe para cá, o mainframe, quando recebe esse arquivo, ele joga o conteúdo do arquivo, tá? Criando um dataset sequencial. Então nós temos aqui um dataset sequencial. E se a gente vê as informações desse dataset, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Beleza. Se a gente observar as informações, a gente vai ver que o comprimento do registro desse arquivo é 80. Tá vendo? Então, assim, por alguma razão, por padrão, o mainframe, o ambiente aqui, cria os IOs, né, que é o sistema operacional, ele cria o arquivo cujo comprimento do registro é de 80. Então já fiz já tive algumas situações aqui que se eu não colocar uma variável a mais aqui com um comprimento que completa os 80, ele dá erro. Tá? Então a explicação para essa última variável aqui, uma variável sem conteúdo, é basicamente isso. Tá? Então ela corresponde, deixa eu voltar lá, tá aqui. Ela corresponde ao tamanho do registro. Deixa eu voltar, F3. Ele estava aberto, né? Ela corresponde ao tamanho do registro, gente, após essa última coluna, até completar os 80. Ok? Então vamos lá. O que é que eu quero mostrar mais desse programa aqui? Tá? A lógica, como eu falei, eu não vou entrar na lógica, eu vou fazer um outro vídeo sobre a lógica. Mas apenas uma coisa que eu queria chamar a atenção é o seguinte. Isso aqui é um programa que possui a sua estrutura, tá? E ele é um programa para exibir aqueles registros. Onde? Exibir na Sysout lá. Tá? O JCL, eu vou mostrar para vocês, ele diz para exibir na Sysout. E uma linha importante aqui do programa é essa daqui, ó. Tá? Select Visan 001. Isso aqui é só um nome que eu criei aqui. Assign, acho que é assim que fala, né? To, esse outro nome que eu criei. E esse primeiro nome aqui, ó, Visan, diz respeito a essa estrutura que eu mostrei para vocês, tá? Então isso aqui, gente, é como o COBOL qualifica o arquivo, tá? É a forma como o COBOL estruturou o arquivo. E o nome aqui no COBOL, a definição desse arquivo aqui no COBOL é essa expressão que eu escrevi aqui, tá? Visan 001. Eu uso Visan porque eu tenho esses programas aqui para trabalhar muito com arquivos Visan também. Mas no caso aqui a gente está trabalhando com o arquivo Keysan, na verdade. Por isso que eu tenho esse nome Keysan F aqui, de Keysan File, tá? Então eu estou dizendo aqui, ó, que select Visan, que é o nome definido do arquivo aqui no COBOL, atribuindo ele a Keysan, a esse outro nome aqui. São nomes livres, tá? Não são palavras reservadas não. Então o que é que vem a ser esse Keysan aqui? Isso aqui, gente, é um vínculo que eu preciso fazer aqui do COBOL com o JCL de execução. Eu vou mostrar lá. O que é que eu tenho lá no JCL?
eu tenho que lá, eu vou dizer que Keysan F é igual ao ddname, tá? O cartão DD, o ddname, que é justamente o trecho do JCL onde eu digo, onde eu descrevo qual dataset é o meu arquivo que eu vou trabalhar. Então a gente tem um programa aqui, a gente tem o que a gente quer fazer com esse arquivo, e a gente tem aqui um nome que eu coloquei, tá? E esse nome lá no JCL vai dizer quem é esse arquivo. Então esse programa ele vai mexer com esse arquivo aqui, que não é Keysan, tá? Lá vai ter um outro nome, eu vou mostrar para vocês. Então é basicamente isso que eu queria mostrar aqui no programa por enquanto, né? A outra coisa que eu posso mostrar, ele faz uns laços aqui, mas depois eu explico. O objetivo é exibir na tela o conteúdo de cada registro. Então, ele vai exibir o registro, aí volta, exibe o registro, volta, exibe o registro, volta, até terminar o arquivo, até o final. Então, ok, eu vou deixar isso aqui aberto e vou abrir uma outra janela, Start 3.4, e a gente vai ver lá agora o dataset de JCLs. Vamos dar uma olhada lá, JCLs. Como o programa é 3, né, vamos ver aqui o nome dele. Eu tenho essa nomenclatura, né? prog03. Então eu vou abrir lá, pessoal, o JCL jprog03, que é esse daqui, ó, tá? Eu tenho dois JCLs aqui, um para compilar, que é esse, e tenho um para executar, que é esse aqui, ó. Então esse aqui é o jprog03, que eu vou compilar o programa, eu vou criar o executável, né? E esse aqui é o P de programa exe, de executar, né? Então jpexe03. Então esse aqui eu vou abrir, né? Mas assim, a gente não precisa se debruçar muito, né? Isso aqui é apenas um JCL de compilação. Ele vai pegar aquele programa e vai transformar num executável, tá? Apenas algumas coisas aqui que eu posso chamar a atenção, ó, é o nome do programa, né? O nome lá do membro, que é prog03, e aqui é os datasets, né? Esse aqui é onde eu vou pegar o membro, o programa. Esse aqui é onde eu vou jogar o executável, quando ele terminar, tá? A explicação é basicamente essa. Então a gente tem esse JCL aqui, eu vou até executar. Vamos dar um sub. Eu espero que dê max cc0, né? Enquanto ele está processando aí, a gente sai com F3. E vamos dar uma olhada agora, max cc0, ok? Vamos dar uma olhada agora no outro JCL. Eu já tenho lá na minha pasta load o prog03 salvo. Eu vou até abrir aqui, vamos abrir para a gente ver. 3.4. Load, vou entrar aqui no dataset load, tem mais de um, tá? Porque eu andei mexendo, né? Mas o prog03 está aqui, tá? Ele foi compilado com sucesso. Então a gente agora vai ver aqui, pessoal, o JCL de execução. Esse é que eu acho mais importante da gente se debruçar, tá? Eu tenho o meu programa, o meu código fonte. Agora eu tenho o arquivo executável, que foi jogado no dataset load. E vamos ver o que é que esse JCL faz. Vamos ver. Então nós temos aqui, ó, executa um programa COBOL que lê um arquivo sequencial, né? Aí eu até escrevi aqui, ó, que a variável Keysan, ela está referenciada lá no programa COBOL. Apesar dela não ser uma variável, tá? Não está na work storage, né? Section, mas essa expressão Keysan tá escrita lá no programa COBOL. E ela é o quê? Ela faz referência ao dataset que será trabalhado pelo programa. Foi isso que eu escrevi aqui, né? Então vejam, aqui, ó, nessa linha eu faço set, né? Ou seja, faça, né? Essa expressão aqui igual ao nome do arquivo de texto. Estão percebendo aqui aatest.txt? Deixa eu colocar aqui. Tá aqui ele, ó. aatest.txt. Tá vendo? Deixa eu voltar com F3. aatest.txt. Então deixa eu voltar lá no JCL, né, que a gente estava vendo. Eu tenho aqui que mod é o nome do membro, né, do programa no caso. É um membro, já o arquivo executável. Eu tenho aqui que index2 é a pasta, o dataset onde o meu membro se encontra, o programa se encontra. Então eu estou traduzindo aqui para vocês o que é que esse JCL faz. Aqui eu tenho um cartão DD, né, que ele vai dizer o local, ó, joblib, né, ele vai dizer o local de origem do programa a ser executado. Então eu tenho aqui o meu qualificador, no caso vai ser KC02461, né, ponto index2, que é justamente esse diretório aqui, esse dataset, né. Então ele está apenas dizendo que a biblioteca
O dataset de bibliotecas é esse daqui. E a partir daí, ó, esse comando aqui, ó, no JCL manda executar o meu programa, né? Quem é mod? Exec pgm, né, de programa igual a mod. Mod é esse daqui. Então eu estou dizendo execute o programa prog03 dentro desse dataset. É isso que eu estou dizendo aqui, tá? É um JCL pequeno, bastante pequeno. Aqui eu já termino com sysin, né, um cartão DD aqui, asterisco. E aqui, pessoal, vem o mais importante, né? Uma das coisas mais importantes desse JCL, que é o quê? Aquela referência lá, o Keysan. Eu estou dizendo aqui nessa linha que o KeysanF, a expressão KeysanF, ela deve ser linkada, né? Deve ser vinculada a esse DSName aqui, ó, DSName, que é o meu qualificador, e esse dataset aqui, que é justamente esse. Né? A gente está trabalhando aqui com o que seria variáveis, né? Justamente para quê? Para ficar uma coisa fácil. A gente pode mudar aqui o nome do arquivo, a gente pode mudar o nome do programa, a gente pode mudar o nome desse diretório à vontade. O JCL vai executar da mesma forma, tá? Então vamos só repetir para vocês focalizarem bem, né? A gente tem aqui essa expressão que é o nome do arquivo de texto que eu estou trabalhando. A gente tem aqui o nome do programa. A gente tem aqui o local onde o programa se localiza, tá? Então junta aqui o meu qualificador com o local. Eu informo aqui que é onde está a minha biblioteca de programas, né? E a partir daqui eu digo, execute o meu programa, que é o mod, né? Que é o prog03. Só que execute, né? O sistema está dizendo, execute o programa considerando que KeysanF é igual a qualificador mais ponto, né? A teste.txt. Estão percebendo? Então, quando ele executar, deixa eu voltar lá no programa, cadê o programa? KeysanF, que está aqui, ó, que é o meu arquivo que eu defini no COBOL, ele vai ser igual a qualificador, que é KC, né, esse caminho, ele vai ser igual a isso aqui, ó, no fim das contas. KeysanF vai ser igual ao dataset do arquivo de texto. É o meu qualificador, mais aquela expressão que é igual a teste.txt. Tá? Então é basicamente isso. Programa, execute o que eu quero executar. No caso eu falei para vocês que é ler os registros do arquivo de texto a teste.txt. Vamos ver se isso funciona. Esse JCL ele faz essa execução aqui e joga o resultado na sysout. Tá? Então a gente vai ter que abrir lá, vou até abrir logo, ó, start sd ST, a gente tem que vir aqui no SDSF, né? Tem uma série de jobs aqui, eu vou apagá-los para a gente poder trabalhar melhor. Deixa eu apagar aqui. Ok, então vou deixar ele aberto aqui para a gente olhar o resultado aqui no job, né? Aqui na sysout. Então vamos voltar lá no JCL e vamos finalmente submeter, tá? Então lembrando, eu vou executar o programa que já está compilado, com todas essas configurações aqui que eu mostrei para vocês. Vamos dar um sub. Pronto, ele faz bem rapidinho, né? Max CC0. E aí vamos lá olhar. Deixa eu dar um enter aqui. Beleza. Vamos entrar aqui. Interrogação. E a gente vem direto aqui para a parte onde fala da sysout, né? Para ver o resultado. E aqui nós temos, né? Finalmente o resultado de lá daquele arquivo. Está printado aqui na tela todo o conteúdo daquele arquivo, onde é que ele está, .txt, que é esse daqui. Tá? Então ele se encontra aqui na sysout. Legal, né? Vou fazer o seguinte, só para a gente brincar um pouquinho para fechar esse vídeo. Eu vou sair e vou criar uma cópia desse aqui, tá? Vou chamar de outro nome, vamos criar uma cópia. Primeiro vou copiar o nome dele. Vou criar uma outra janela aqui, ó, Start, e vou na opção 3 de Utilities, e agora eu não vou na 4, tá? Eu vou na opção 3 de novo, que é para mover ou copiar membros ou datasets. Então eu vou colocar um C aqui de copiar, aqui onde é no name, aqui embaixo, né? Eu vou botar um apóstrofo simples, o nome e fechar o apóstrofo simples, dou Enter. E agora eu coloco o nome do novo dataset que eu quero. Eu vou trocar de AA teste
para AB teste, ok? Ele pergunta se eu quero criar com os mesmos atributos. Eu vou dizer sim, eu vou digitar o número 1 aqui e dou um Enter. Beleza, é só voltar aqui, voltando. E por enquanto não mostrou nada, né? A gente só tem um aqui, mas a gente atualiza aqui com um ref. E ok, estamos aqui com um outro arquivo de texto, um outro dataset sequencial, né? Só que esse aqui chama AB teste. Vamos fazer o seguinte. Eu vou entrar nele, tá? E eu vou fazer uma modificação aqui. Eu vou apagar algumas linhas. Eu vou apagar essa segunda. Vou apagar 5 linhas. Mais essa aqui. Mais a última. E mais essa aqui do meio. De forma aleatória, tá? Então a gente vai ficar aqui com 5 registros. Apenas. Estão percebendo, né? 5 registros. Então o que é que eu vou fazer agora? Eu vou sair. E lá no meu JCL de execução, que é esse daqui, eu vou mudar, tá? Agora eu quero que ele execute o mesmo programa, que já está compilado, só que o arquivo de texto não é AA teste, é AB teste. Apenas essa modificação. Então vamos ver o que é que acontece. Sub. Acabei errando ali, né? Sub. Max CC0. Ok. Deixa eu voltar aqui. E vamos dar uma olhada no conteúdo aqui do segundo job, né? O que é que nós temos aqui? Vamos lá na Sysout. E aqui está. Veja que agora eu listei o segundo arquivo, né? Apenas 5 registros. Deixa eu abrir aqui uma outra janela só para mostrar os dois ao mesmo tempo. Tá aqui o primeiro JCL. Perdão, né? O primeiro job, né? Executado, a primeira saída. Com os 10 registros. Então, ó, eu vou apertar F9 aqui para ficar alternando entre os dois. Né? Esse aqui se refere ao primeiro arquivo, obviamente, a teste. E esse aqui se refere ao segundo, a teste, a B teste. Né? Então veja que com o mesmo programa COBOL compilado, que é esse aqui, né? Esse aqui é o código fonte. E esse aqui é o arquivo executável. Apenas com ele eu tenho a execução assim, de vários conteúdos. Né, através desse JCL aqui de execução. Basta que eu altere aqui da forma que eu quiser o nome do arquivo que ele está puxando. Né. Obviamente, pessoal, que esses dois arquivos aqui, deixa eu ir lá. Obviamente que eles possuem a mesma estrutura. Né. Então, eles são arquivos iguais, né, em seu corpo, com a mesma quantidade de colunas e a mesma quantidade de caracteres por coluna, para que esse programa dê certo. Porque senão a gente pode ter inconsistências aí. Mas imagine a utilidade disso, né? Você tem um programa, a estrutura aqui no mainframe está pronta para ler diversos arquivos de texto e resgatar esse conteúdo, né? Então imagine isso num grande sistema, como pode ser útil. E é de fato útil. No próximo vídeo eu vou mostrar aqui a vocês como a gente faz para inserir um registro aqui nesses arquivos, né, utilizando o COBOL e o JCL, tá? É isso que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo. Valeu!